Noite, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. É uma live não programada, então é importante que eu não programei, né? Realmente essa live é importante que vocês saibam que não foi algo que eu tinha planejado, mas é algo que me deu vontade de fazer diante da situação que nós vivenciamos agora há pouco. É claro que essa situação, do caso do DJ lá, do cantor, que criou uma grande comoção nacional, ela é só uma parte de toda a problemática envolvendo a violência contra a mulher. Oi, gente. É muito sério a gente falar sobre isso. Quando é alguém famoso, normalmente o ato de violência ele ganha muita repercussão, como foi o caso desse casal. E ganhou ainda mais repercussão porque tem imagens da situação que aconteceu. Porque, como eu falei lá no meu stories, se por acaso essa mulher talvez não tivesse conseguido filmar as agressões, ela estaria sendo apontada como biscoiteira, como, quer chamar atenção, tá querendo ganhar fama em cima do cara, porque é algo muito natural. Não sei se em outras culturas é assim também, mas a gente sabe que na cultura do nosso país isso é algo muito natural. As pessoas tentarem sempre justificar o comportamento do homem, né? A violência que ele cometeu, tentando, obrigada, Aline, tentando de alguma forma impor uma culpa sobre a mulher que não existe, uma culpa que não é dela. Ou seja, de alguma forma essa mulher ela é culpabilizada pela sociedade. As pessoas tentam imputar a ela uma culpa que deveria ser do agressor, um julgamento, entre aspas, né? Porque a palavra nem é essa, só não estou encontrando outra agora. Mas uma crítica, vamos usar essa palavra, uma crítica que não deveria ser dada à mulher, feita à mulher, que deveria ser feita ao agressor, é feita às mulheres. E eu queria só falar com vocês algumas coisas aqui que é muito importante a gente entender sobre a questão do relacionamento abusivo. Muitas pessoas dizem assim: está porque quer, continua nesse relacionamento porque é safada. Usam mesmo assim, né, esse termo. Não saiu do relacionamento porque quis, gosta de apanhar, já sabia que ele não prestava, ou sabe que ele não presta e mesmo assim continua, é pior que ele. Gente, a gente ouve todos os tipos de coisa quando se trata de mulher, quando se trata do relacionamento abusivo. Ninguém questiona, ninguém fala, ele não presta, ele não sei o que, como é que ele pode fazer algo, né, dessa natureza com a esposa dele. Ninguém fica questionando isso, mas as pessoas sempre estão questionando o comportamento da esposa, o comportamento da namorada, o comportamento da mulher, sem entender que existem inúmeras situações por trás de um relacionamento abusivo. Muitas vezes a mulher não sai desse relacionamento. Eu vou só citar alguns exemplos, tá? Ela não sai desse relacionamento porque ela tem dependência financeira. Aí você diz, não tem. E aí, Milena, qual é a próxima? Ela pode não depender financeiramente dessa pessoa, mas ela pode depender emocionalmente. Dependência emocional é um problema sério. Existe, é verdade, existe inclusive no DSM, que é considerado a Bíblia da Psiquiatria, um transtorno chamado transtorno de personalidade dependente. Mas eu nem preciso chegar nesse nível. Não precisa necessariamente ser uma personalidade dependente. Existe a dependência emocional, a dependência afetiva. Pode ir lá, Aline, vai lá. Existe a dependência afetiva. As pessoas se mantêm em relacionamentos achando que não podem viver sem aquela outra pessoa, porque há uma lavagem cerebral. Nenhum relacionamento começa com tapa.
Nenhum relacionamento começa com agressão, com xingamento. Não começa dessa forma. Começa com carinho, começa com flores muitas vezes, com jantares, com viagens românticas, com declarações de amor, com planos para uma vida juntos. O abusador vai te fazer acreditar que tudo aquilo que você deseja, ele vai realizar. Ele é quase um gênio da lâmpada, porque ele te faz realmente acreditar que você vai ter tudo aquilo que você sempre sonhou ao lado dele. E se por acaso você já vem de um histórico de relações complicadas ou de uma história familiar complicada, a chance de você acabar se iludindo, digamos assim, ela é gigantesca. Então, é muito importante as pessoas entenderem que há muito mais por trás de um relacionamento abusivo do que a gente possa imaginar. Além da dependência financeira, a dependência emocional, existe um medo. Medo de quê? Medo de morrer, medo de ser desacreditada, falta de apoio social e familiar. Porque muitas vezes o abusador, ele é muito bem quisto socialmente. Ele conquista, inclusive, a família da vítima. Ele é queridinho, muitas vezes, pela família da vítima. Então, essa vítima começa a ser vista pela própria família, pelos vizinhos, pelas pessoas que convivem como casal. Se ela começar a apontar qualquer coisa, ela é louca, entendeu? Um homem maravilhoso daquele. Nossa, como é que pode uma coisa dessa? Ele não faz mal pra ninguém, ele é um doce, ajuda todo mundo, sabe? É uma pessoa incrível, um ser humano incrível. Então, quem é o culpado do relacionamento? Ela, né? Porque se ele é bem quisto socialmente, se ele não faz mal pra ninguém, se ele, né, trata todo mundo com a maior gentileza, super prestativo, porque eu já falei isso algumas vezes e eu repito. Pra mim, existem dois tipos clássicos de abusadores, que é aquele que todo mundo sabe que ele não faz a mínima questão de esconder. Se ele tiver que bater na mulher no meio da rua, ele vai bater, tá tudo certo, e todo mundo já sabe que ele não presta mesmo. E ainda assim, as pessoas ainda ficam apontando o dedo pra mulher ao invés de olhar pra esse cara. E existem aqueles abusadores camuflados, digamos assim. Ele é um extremo abusador dentro de casa. Lá fora ele é um amor, inclusive com a esposa, tá? Se ele tiver com a esposa na rua, ele trata ela como uma princesa. Ele trata ela assim, é meu amor pra lá, é meu amor pra cá. Se estiver na festa, leva bolinho na boca. E ele faz as pessoas acreditarem que aquela mulher tem sorte em tê-lo na vida dela. Só que quando chega em casa, ele reclama de tudo, ele quebra as coisas, ele xinga ela, ele bate nela, ele estupra ela. Entende? Então, existem muito mais coisas do que a gente possa imaginar. Esses medos que eu falei, eles são uma parte disso, né? A dependência financeira, emocional, o medo de ser morta, o medo do julgamento social, o medo de perder a guarda dos filhos, porque muitos homens tentam utilizar disso. E deixa eu falar uma coisa pra vocês que é muito importante. Alguns homens, sim, ou trata com indiferença, Mariana, você tá certa. Às vezes eles podem chegar lá fora, eles tratam super bem, cheio de amor e carinho, quando chega em casa não olha nem pra cara da mulher, finge que ela nem existe. É assim mesmo que muitos homens se comportam. Tem uma outra coisa que é importante que vocês saibam, que o abusador, ele é tão cruel, ele vai minando a saúde mental da vítima de uma forma que essa mulher muitas vezes pode entrar num estado depressivo. Mulher extremamente saudável, mas ela começa a desenvolver transtornos emocionais, como a depressão, como transtorno de ansiedade, como síndrome do pânico, como insônia, uma série de coisas que essa mulher pode acabar desencadeando por estar em um relacionamento abusivo. E quando eu falo de relacionamento abusivo, eu não estou falando do cara chegar e dar um tapa na cara dela, sair chutando ela, não. Eu tô falando desses traços que começam aos pouquinhos e que vai minando a saúde mental da mulher. Ele começa com cobranças muitas vezes absurdas,
A mulher já fica nervosa, por exemplo, quando sabe que o marido vai chegar em casa, porque ele quer as coisas do jeito dele, a casa tem que estar sempre muito organizada, tudo do jeito dele. Se a comida não estiver pronta, ele já faz um escândalo. Fora outras coisas, ele questiona a roupa que ela veste, seja pra falar que ela tá com a roupa muito curta, seja pra falar que ela tá mal vestida, na tentativa de diminuir a autoestima dessa mulher. Se ela engordou, se ela ganhou uma ruga, tudo é motivo para comentário. Ele comenta sobre a atitude dela como mãe, coloca sempre em xeque ela como mãe, que ela não cuida bem dos filhos e que não sei o que lá. Esse homem vai colocando uma pressão tão forte na cabeça dessa mulher, tão forte, que essa mulher começa realmente a acreditar que ela é tudo aquilo que ele fala. Que ela é uma péssima esposa, que ela é uma péssima mãe. Ele muitas vezes vai trazer histórias familiares. Ele sabe, por exemplo, que ela se desentendeu com a mãe, com a tia, sei lá. E aí ele vai trazer isso. Tá vendo? Nem tua família te aguenta. Tá vendo como é que é? Você é um problema mesmo. Nem o seu pai gosta de você, nem sua mãe. E assim, se essa mulher já vem realmente de uma história familiar complicada, ela vai absorvendo toda essa realidade como se isso fosse a pura verdade sobre ela. E ela vai, diminuindo. E o que acontece? Muitas vezes essa mulher vai ter que se submeter a um acompanhamento psiquiátrico. A mulher era saudável, ela estava toda ok. Eu não tenho nada contra acompanhamento psiquiátrico, não tenho mesmo. Acho que se é necessário, é preciso fazer. Mas é importante entender que é algo que poderia ser evitado. Entende? É algo que poderia ser evitado. É uma situação que não precisava ter chegado ao ponto que chegou se não fosse a maldade do outro, a falta de empatia do outro, o desejo do outro de se sentir superior e de colocar o outro, a outra pessoa nesse lugar de inferioridade. Então, não julguem as mulheres que continuam em um tipo de relacionamento que a gente olha e pensa assim, porque quem tá de fora também é sempre muito fácil, né? Todo mundo tem uma opinião para dar. Se fosse eu não suportaria. Se fosse eu, já teria feito e deixado de fazer. Só que não é tão simples. Como eu disse, não é tão simples. Desculpa, gente. Existem mulheres, por exemplo, que sabem que são traídas constantemente. E aí a gente sempre, né? Mas nossa, se fosse comigo e não sei o que, eu já teria feito e acontecido. Será? Sabe, é tão complicado a gente apontar o dedo pro outro, achar que a gente é tão superior e que a gente tem o controle de tudo, porque a gente não tem. A vida, ela é uma roda. Então, eu posso imaginar que eu jamais seria vítima disso e amanhã eu ser completamente pega de surpresa, entende? Então, eu acho que a gente precisa oferecer mais empatia para as pessoas e menos julgamento. Mais acolhimento e menos dedo apontado. As mulheres que são vítimas de violência, elas já estão sofrendo demais. Já é muita carga, já é muito peso para elas carregarem, ter que estar num relacionamento como esse. Existem mulheres, você pode dizer, Milena, mas a minha prima, eu conheço a minha prima, no primeiro grito que o namorado dela deu, ela foi embora. Tá, imagine todo mundo é sua prima. Nem todo mundo é sua irmã, nem todo mundo é você. Cada pessoa lida com os acontecimentos da vida de uma forma diferente. A gente tem que levar em consideração quem é essa pessoa, a subjetividade dessa pessoa, como essa pessoa interpreta o próprio mundo. Então não dá pra gente pegar todo mundo, jogar no mesmo pacote e dizer assim, olha, se essa daqui saiu, essa daqui não sai porque não quer. Não é assim que a vida funciona. Então é importante a gente trazer mais uma vez um pouquinho, eu precisava muito falar sobre isso com vocês, é uma live super desencanada mesmo, porque é só para trazer essa reflexão, gente. Não se apeguem a esses mitos de que a mulher é safada, de que ela tá no relacionamento porque ela quer, porque ela gosta de apanhar, porque eu não sei o que. Existem tantas coisas escondidas por trás de um relacionamento. Não precisa nem ser um relacionamento abusivo, vamos combinar? Ninguém sabe da intimidade de um casal, na verdade. Ninguém sabe, só a não ser o próprio casal.
Então, existe, e vocês imaginam que não tem por trás de um relacionamento abusivo. Primeiro que existem muitas mulheres que têm dificuldade em reconhecer o abuso que está sofrendo. Tem muitas mulheres, obrigada Mariana, tem muitas mulheres que demoram muito tempo até entenderem que o que elas estão vivenciando é um relacionamento abusivo, porque, como eu disse, nenhum relacionamento começa com tapa, nenhum relacionamento começa com agressão. A mulher ela vai estar sempre buscando aquele cara do início do relacionamento. Porque se ele conseguiu ser daquele jeito em algum momento, ele pode voltar a ser. Então, muitas vezes a mulher vai se apegando a essa esperança de que aquele homem ainda tá ali, que é só um momento, que é só uma fase, que foi algo que ela fez. Um dos motivos também que faz muitas vezes a mulher continuar é o sentimento de culpa, achar que o comportamento do outro é culpa dela e não é. Então, assim, essa crença também de achar, né, que eu posso fazer algo, se eu cuidar dessa pessoa, se eu amar essa pessoa, se eu der pra ela o amor que ela não teve, por exemplo, na infância, ela vai melhorar. Isso é só um momento, é só uma fase, a gente vai passar por isso. E pode ser que passe, porque eu não tô aqui pra dizer, eu não sou Deus, mas dificilmente passa. E desse relacionamento que começou com flores, bombons e eu te amo, muitas vezes ele termina com flores também. Mas é com flores no caixão. Então, vamos apoiar mais mulheres. Só tem mulher aqui me ouvindo. Vamos apoiar mais umas às outras. Vamos parar de apontar o dedo. Vamos parar de duvidar da vítima. Depois a gente vê se é mentira ou se é verdade. Mas antes de apontar o dedo, de julgar, de dizer que ela tá mentindo, que ela tá inventando, vamos primeiro acolher, vamos primeiro abraçar, receber, porque ontem foi ela, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você, pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, sua tia. Então, mulheres têm que apoiar mulheres. Isso não quer dizer, tá, gente, que eu passo a mão na cabeça de todas as mulheres do mundo, não. Não é isso, é importante eu deixar isso muito claro. Se tá errado, tá errado. Acho um desserviço, por exemplo, já falei sobre isso na live que eu fiz com a advogada. Acho um desserviço mulheres que prestam falso testemunho nesse aspecto, que inventam coisas com o intuito de se vingar do homem, do ex-marido, do ex-parceiro, seja lá como for. Isso é um desserviço às mulheres e à sociedade. Acho um absurdo, elas deveriam ser punidas por isso, de verdade. Mas a gente não tem como saber. De cara, de início, a gente não tem como saber. E eu, Milena, sempre vou acreditar primeiro na palavra da mulher, até que me provem ao contrário. Então eu só queria deixar essa reflexão aqui pra vocês, que a gente possa se unir mais, que a gente possa ser mais cuidadosas e atenciosas umas com as outras. Pra mim, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Quando eu digo mete a colher, não tô dizendo que você precisa ir lá no meio da briga e arrumar confusão e querer ser a... Acho que eu faria, mas eu não tô dizendo que todo mundo tem que fazer igual. Eu tô falando de, às vezes, você escuta o seu vizinho batendo na sua vizinha, quase matando ela do seu lado, mas não, vou fazer nada não. Eles que se virem aí, você vê uma mulher sendo espancada assim na rua, não vou fazer nada não. É só denunciar. A sua denúncia é anônima. Não interessa se essa mulher vai voltar para ele depois, se depois eles vão estar juntos de novo. Aí é outra história. Mas a sua denúncia pode salvar uma vida. É importante a gente não esquecer disso. Existem alguns números, né? 188, 180 e o clássico 190, que é o da polícia, se eu não estou errada. Então é isso, gente. Obrigada por terem tirado um tempinho para prestar atenção em mim. Sejam mais empáticas, olhem com mais amor. Amem mais, se importem mais, estendam mais a mão e julguem menos. Mulheres unidas são a potência dessa nação, gente. Beijo. Violência contra a mulher, não.